juntos desde 2008, mas só agora lançam um disco de estreia, em homenagem a um dos mais célebres escritores brasileiros, o baiano Jorge Amado. No Estúdio Móvel de hoje eu converso com a Orquestra Revelia. Olá, turma, beleza? Olá, tudo bom? Vocês estão aqui representando os 13 da orquestra, Isso. né? Que responsa. Vamos lá, estou aqui com um disco. Por que Jorge Amado? Eu fiquei curiosa. Pois é, Ou por que não Jorge Amado, né? exatamente. Tem tantos motivos. Exatamente. A gente começou tocando muito em baile, fazendo festas, e há um ano mais ou menos a gente começou a querer desenvolver um trabalho com um viés mais cultural. Depois desse trabalho, a gente já foi morar durante 2 semanas numa comunidade quilombola em Minas, deve ser o nosso próximo trabalho. Mas a gente estava pensando sobre a nossa formação, nossa identidade. Então o disco ele procura apontar a importância de Jorge Amado na construção da identidade nacional. Como é que vocês conseguiram recortar Jorge Amado e transformar ele em CD? Deve ter sido um desafio e tanto, hein, Luiz? Pois é, a gente traçou um roteiro tentando abordar todas as questões, né? Ele não foi só um grande escritor, ele foi também um político. Ele tinha uma relação muito forte com a religião afro-brasileira, o candomblé. Ele foi um estudioso e um dedicado ao Brasil. O objetivo não foi só focar na pessoa Jorge Amado e na obra Jorge Amado, mas pegar um pouco do bastidor da história dele, da questão do exílio dele, dessa relação forte com o candomblé, que de qualquer forma está presente na obra dele, mas de certa forma pesquisar de uma maneira mais aprofundada isso foi o que permitiu que a gente, de uma certa maneira, conseguisse dar conta um pouquinho da obra, porque nada impediria, por exemplo, da gente ter o Canções para Saudar Jorge Amado 2 ou 3. Imagino que o fato do Jorge Amado ter sido uma figura que teve um papel importante na construção da identidade brasileira, né? O que somos nós, o povo brasileiro, isso deve ter atraído vocês. Como é que foi? É difícil pensar, né? Quem somos nós, assim. E o brasileiro acho que tem essa questão muito forte, por conta da gente ser um povo híbrido. A gente teve a Europa vindo aqui, os africanos por conta da escravidão, e essa mistura toda com os índios que estavam aqui na Terra, mas acabaram ficando de lado. Então eu acho que isso sempre foi uma questão e ainda é.
né, a gente ainda sofre um pouco uma opressão cultural né, norte-americana e tal. Então isso é uma questão que eu acho que ainda está viva, a gente não se entende bem ainda. E o Jorge Amado colaborou bastante para isso. Eu acho que essa questão acabou caindo no colo dos artistas, né? Inclusive na época dele, principalmente, né? Cândido Portinari na pintura, ele na literatura, os músicos falaram, Mário de Andrade também. Então o disco tenta falar um pouco sobre isso e é um pouco o nosso olhar sobre isso também. E essa parte da pesquisa foi um primeiro momento. Depois veio a questão de como retratar tudo isso musicalmente, que nós somos um grupo musical. Então, as composições, que a maioria são compostas pelo Luiz, e os arranjos, utilizam muito essa grande variedade de estilos e ritmos brasileiros, principalmente do Nordeste, que de certa forma representam essa variedade, essa mistura na sociedade brasileira. Falar do Gismonte, porque ele está aqui no encarte, ele escreve um texto contando assim as impressões dele sobre vocês. E no lançamento também ele foi convidado por vocês para estar lá e aceitou, né? Exatamente. E aí? A relação com o Egberto a gente se conheceu principalmente de um outro trabalho que a gente já fazia junto, quer dizer, outros, né? Mas um deles foi a Orquestra de Sopros da ProArte. Em 2008, a gente fez uma homenagem ao Egberto. Foi o primeiro contato com ele. E, assim, um contato mais íntimo com a obra dele tocando. A gente já conhecia, já era uma influência para nossa música, a gente ouve desde sempre, né? E a partir desse contato com esse trabalho, a gente ficou mais próximo. Em 2010, ele convidou uma parte desse grupo para montar uma orquestra, que chama Orquestra Corações Futuristas, da qual ele é diretor. E nós 4 somos dessa orquestra também. Então a gente já vem desenvolver esse trabalho com ele. A gente tem viajado aqui pelo Brasil, já fomos para a Europa também com esse trabalho. A gente deve gravar um disco ainda esse ano com ele. E então ele tem essa relação de importância na nossa formação antes e depois na nossa carreira durante até agora, né? Jorge feito nome de amor. É nossa terra e a guerra é de cada um. E a família do Jorge Amado? Alguém já escutou o disco? Como é que é? Tem um monte de gente aí. Tem as filhas, tem as netas.
Eu acho que ainda não ouviram. A gente já tentou entrar em contato, né, com a família. A gente entrou antes de gravar o disco, mas depois a gente não teve mais muita resposta. Fala aí, Gabriel, quer te chamar então? Por favor, Ali, ó. galera amada, por favor, escute o nosso CD, o nosso som, porque realmente é uma homenagem maravilhosa pro pai aí, pro avô, para tudo mais. Dá pra gente fazer assim na capela, só pra brincar um pouco, alguma música pra traduzir essa história do Jorge Amado? Vamos então de Menino Grapiúna. É uma música que fala também um pouco da vida, da trajetória dele, desde os tempos de criança em Itabuna. Frente ao ouro de Itabuna, nasce ao Deus dará a fortuna em olhos de fazer cegar. Cresce um grapiúna e seus olhos de andaluz, pra ver poesia em versos crus. Lava a alma, lança sobre o mar seus pecados que a Bahia concedeu. Outra face desse camafeu, leva o tapa, escreve da alegria. O rebento encara o Criador. E quando não faz, se faz filho da dor. Letras que emprestam o que diz Amado Petis, olhos de ver poesia. Bacana. Uau, valeu o improviso. Adorei o papo. Músicos, poetas, pensadores, leitores, fica aí as dicas Filósofos. também de leitura, filósofos. Essa é a Orquestra Revelia. Vida longa ela. Eli, obrigado. Esteja só Muito começando, obrigado. hein? Prazer. Que Jorge Amado, meu conterrâneo, seja pé quente. Valeu. Obrigado. E amanhã tem mais Estúdio Móvel, a gente se vê aqui. Até lá, tchau.